Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho para não perder mais nenhum conteúdo novo deste canal. O tema de hoje é oratória. A minha relação com oratória é muito próxima, porque além de eu ser advogado, eu sempre fui um sujeito que gostou de estudar oratória. Eu tenho vários livros de oratória aqui, eu até tive por muito tempo o projeto de escrever uma história da eloquência brasileira. Inclusive, eu guardo aqui vários livros daquela série da Câmara dos Deputados chamada Perfis Parlamentares. Esse projeto eu acabei desistindo, engavetando, acabei desistindo dele, mas ainda tenho os volumes aqui. E é uma tarefa que talvez eu retome no futuro. De toda forma, o tema oratória é um tema muito presente no meu dia a dia, não só porque eu sou advogado, não só porque eu produzo conteúdo no YouTube, mas por eu gostar desse tema e por eu estudar filosofia. A retórica e a filosofia têm uma relação nem sempre pacífica, mas uma relação que existe. E às vezes as pessoas não sabem aprimorar a sua oratória exatamente porque elas não sabem de onde partir e como desenvolver essa habilidade, que a escola não ensina. Aliás, o ensino brasileiro ele é um ensino ainda assim muito focado na parte escrita, em uma contradição flagrante com um mundo que exige das pessoas uma comunicação falada muito bem desenvolvida. E nesse ponto eu tenho de concordar com as pessoas que defendem audiobook. Por quê? Porque as pessoas hoje não estão acostumadas a ler e a escrever. Eu acho que nós devemos abandonar os livros em texto por causa disso? Não. Mas eu concordo que o nosso ensino deveria se concentrar muito mais em desenvolver a capacidade de argumentação e de discussão das pessoas a partir de determinados temas, em vez de simplesmente focar em responder a determinadas perguntas esquemáticas sobre os temas que nós estudamos no ensino médio. Aliás, caberia uma discussão enorme sobre o que a gente aprende no ensino médio, que, sejamos francos, não nos ajuda em quase nada durante a nossa idade adulta. Aliás, ajuda muito pouco. Nós não temos uma noção de como funciona o nosso sistema político, de como funciona o sistema tributário, de como é que você abre um CNPJ, de como é que você se organiza financeiramente. São coisas importantes. Eu concordo que esses temas não devem ocupar todo o currículo. É importante que haja uma formação humanística. Eu não sou a favor da abolição completa dessas disciplinas, nem sou a favor que elas sejam drasticamente reduzidas. Mas o programa que elas ocupam hoje deveria ser sim reformulado, porque ele não é um programa que capacite as pessoas a se tornar autodidatas, que aliás deveria ser o objetivo de qualquer ensino: transformar as pessoas em autodidatas, permitir a elas ir atrás do conhecimento que elas desejam. E para permitir isso, você precisa de uma base muito bem estruturada. E é isso que falta no ensino tradicional de hoje. Falta base, falta exatamente o desenvolvimento dessas habilidades de cálculo aritmético, as habilidades de escrita e as habilidades de fala. E principalmente a habilidade de leitura também. Ou seja, as pessoas não têm a capacidade de apresentar os seus argumentos, elas não conseguem entender qual é o assunto de uma discussão, elas não conseguem refutar um argumento de uma maneira correta. Por quê? Porque falta justamente esse ensino de retórica, esse ensino de lógica, que não é algo que é algo valorizado pelo ensino que nós temos hoje. E de fato, as pessoas se sentem muito perdidas porque elas têm referências de oradores que existem hoje, mas elas não sabem como adaptar essas referências que elas têm aos contextos mais formais, ou se elas estão em contextos mais formais, elas não sabem colocar nesses contextos mais formais a marca da naturalidade. Esse é o grande problema. Aliás, eu vou indicar um livro aqui do Reinaldo Polito chamado A Arte de... acho que é Como Melhorar o Oratório, o nome desse livro. Eu não vou olhar agora, mas eu vou colocar aqui na descrição e no comentário fixado o nome desse livro.
Eu esqueci agora o nome dele. Tem outro do Polito também, que é o Oratório para Advogados e Estudantes de Direito. Esse me lembro. Ah, é Como Falar Corretamente Sem Inibições, é o nome do livro. Então, dois livros do Reinaldo Polito: Como Falar Corretamente Sem Inibições e Oratório para Advogados e Estudantes de Direito. Se você não quer estudar oratória com muita profundidade, eu recomendo que você lê esses dois. Eu acho que eles bastam para quem quer ter uma formação mínima no assunto. Mínima mesmo, porque ler um livro você não vai se tornar especialista em um assunto. Mas é um livro básico, vai ensinar o beabá da oratória para você e vai fazer com que você tome consciência de certas nuances que antes pareciam escondidas, graças à leitura desses livros e à prática dos exercícios. Você precisa praticar. E é com esse propósito, por exemplo, que eu tenho um canal no YouTube, ou que você pode se gravar falando, ou que você pode ler um texto em voz alta, ler poesia, que você pode discursar, que você pode fazer uma pergunta na sala de aula. Existem várias atividades que propiciam o desenvolvimento da sua capacidade de comunicação. Eu acho que ler muitos livros nessa área, para quem quer simplesmente aprender a falar, não é tão produtivo. Você precisa de fato falar. Esse é o principal problema. E outro problema, que é exatamente a perda da espontaneidade. Muita gente, quando vai falar no contexto formal, perde a espontaneidade e às vezes usa determinadas palavras cujo sentido não conhece, ou adota determinados trejeitos que não condizem com a personalidade daquela pessoa e gera uma sobrecarga, porque você, naquele contexto, parece atuar, parece desempenhar um papel que não é correspondente à sua personalidade. Isso cria um problema, porque além de você se concentrar na matéria do discurso, você ainda precisa sustentar uma persona que não é o seu natural. Esse é um problema, uma dificuldade de muita gente. Então você precisa encontrar, dentro do contexto em que você vive, uma forma sua de comunicação. Isso envolve também a melhoria do seu vocabulário, o aumento das suas referências, o conhecimento do tema sobre o qual você vai falar. Não é simplesmente você ligar a câmera e sair falando, mas você desenvolver esse roteiro, esse caminho, esse itinerário, com base no qual você vai construir o seu discurso. Você não precisa ler o discurso palavra por palavra, mas se você sente dificuldade com estabelecer a ordem das ideias, você pode escrever um roteiro. Muita gente usa roteiro para gravar vídeo no YouTube. É uma ferramenta muito prática, muito eficaz. Os bullet points, que hoje o pessoal usa muito também, aquele one page report, são ferramentas muito boas para você desenvolver a sua oratória sem ficar preso à rigidez dos esquemas, aquela rigidez de um discurso inteiramente escrito, que aliás não é algo problemático em determinadas situações. Por exemplo, no mundo acadêmico é costume, se você for assistir a uma palestra estrangeira, que os autores eles leiam o discurso completamente. E essa é uma praxe acadêmica até pela situação em que a pessoa está. Ela precisa ser muito fiel às referências, ela não pode dar uma informação que seja incorreta, ela não pode citar uma fonte que não seja pertinente. E ela usa esse material para publicar também. Muita gente publica as suas conferências. E em vez de confiar numa pessoa que faça as notas taquigráficas, ela já escreve aquele texto e, na hora da publicação, ela acrescenta aquilo que for conveniente. Também é uma solução possível. O ouvinte, nesse contexto, escuta e tem paciência, porque ele sabe que o mundo acadêmico exige essa forma de apresentar o discurso. Mas se você for discursar no comício, você não vai ler. Hoje em dia você não vê parlamentares discursando com um texto escrito ali e simplesmente falando aquele texto. O que o Rui Barbosa fazia. O Rui Barbosa falava lendo. Aliás, ele trazia o discurso escrito, ia à tribuna e falava. Hoje essa prática não é comum, muita gente sabe que você não retém a atenção das pessoas com um texto escrito e lendo esse texto escrito. Você precisa inserir observações, você precisa se comunicar com o público. É claro que um texto escrito não exclui
a comunicação com o público. Existem pessoas que fazem isso muito bem, mas nem sempre essa comunicação ela é possível e ela é boa se o orador não tem a qualidade de discursar bem de improviso. E o discursar de improviso é muito difícil. As pessoas se confiam no discurso de improviso, acham que sabem discursar de improviso, mas do mesmo modo que na negociação, aquele que acha que sabe negociar é o que menos sabe, aquele que acha que sabe discursar de improviso é a pessoa que menos sabe discursar de improviso. Porque ela não entendeu que o improviso, o discurso de improviso, ele tem os seus limites, ele tem os seus limites, as suas fronteiras, dentro das quais você exerce a sua criatividade. Mas é muito difícil improvisar a partir do zero. É uma habilidade que somente pessoas com um raciocínio muito rápido, com uma erudição grande e com uma fluência verbal muito bem desenvolvida conseguem. E é difícil encontrar pessoas que reúnam essas três características. Você não encontra, porque quem dispõe de um vocabulário tão vasto a ponto de conseguir, dentro de um vídeo de improviso, de uma conferência sobre um tema, trazer, sendo fiel aos dados, um discurso gostoso de ouvir, é algo quase impossível hoje. Você encontra pessoas que têm uma comunicação muito boa, você encontra pessoas com um raciocínio muito rápido, que cumprem bem o seu papel, que sabem discutir na internet, que debatem com muita desenvoltura. Porém, quase sempre essas pessoas escorregam na hora de desenvolver um argumento válido, na hora de fazer uma inferência, na hora de trazer uma fonte, de interpretar uma fonte. Essas habilidades não andam juntas. Raramente elas coincidem em um indivíduo. E o desenvolvimento de um discurso mais limitado significa a evolução daquele interlocutor, a evolução do orador. E nem sempre as pessoas enxergam com bons olhos um orador que lê o discurso, mas ler um discurso em certos contextos é cabível, da mesma forma que em certos contextos não é. Falar de improviso em certos contextos é cabível, em outros não. Você precisa ter medida. E é isso que torna a retórica, às vezes, para muita gente tão difícil, porque tudo na retórica é medida. Não existe um número exato, não existe um sim ou não válido em todas as situações. A retórica é uma arte, e muitas vezes existem artistas que, quebrando as regras, fazem uma grande obra, e artistas que, mesmo seguindo todos os ditames, fracassam. Por quê? Porque participa sempre desses contextos a figura do gênio. Se você é uma pessoa de gênio, você pode ignorar todas as regras. Contudo, eu suponho que você não é um gênio, que nenhum de nós é um gênio, porque se nós fôssemos, nós não estaríamos aqui, estaríamos em outros lugares, participando de outros contextos e propondo soluções inovadoras e elevadas e capazes de expandir a fronteira do conhecimento. Dado que esse não é o nosso contexto, nós precisamos de regras e nós precisamos nos ater a elas. E esse é um aspecto que as pessoas menosprezam no ensino da oratória, que é preciso seguir regras. E o seguimento das regras é o que leva o orador à liberdade e à fluência e ao domínio da forma. Se você não entende isso, você jamais vai falar bem em público. Pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, de comentário, se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo. Até a próxima e forte abraço.